participando do Congresso Internacional de Cirurgia ao Vivo. Eu vou realizar a cirurgia em breve, estou aguardando a sala cirúrgica. A ideia é passar atualizações no tratamento da fibrose peniana no momento de se colocar uma prótese peniana. O pênis, ao longo do tempo, ele vai diminuindo de tamanho, principalmente por várias patologias como doença de Peyronie, pós-prostatectomia radical, o diabético, o tratamento do câncer de próstata. Tem várias condições que fazem com que o pênis, ao longo do tempo, vai diminuindo de tamanho e vai piorando a função erétil devido à fibrose. Então, nesse momento, não é só o momento de colocar uma prótese. Nós temos que tratar a fibrose para otimizar o tamanho e aí sim colocar a prótese do novo tamanho, não do tamanho que está. Essa é a ideia, eu vou mostrar daqui a pouco, uma cirurgia ao vivo no Congresso. Eu avaliei o paciente que eu vou operar agora. É um paciente que fez uma prostatectomia radical robótica, desenvolveu uma disfunção erétil, sendo que o seu pênis se retraiu muito, ficou muito pequeno. Vou trabalhar, fazer a reconstrução para poder alongar o pênis até o limite dos nervos, até o limite possível. E aí eu vou colocar o implante para esse limite, não para o limite que está. Teve uma retração muito grande do pênis e o objetivo é recuperar tamanho. Não é só colocar a prótese, mas recuperando o tamanho. E também isso tem uma função não só estética, mas funcional, porque a prótese peniana ela performa melhor quando tem espaço, quando o cilindro é de maior tamanho, maior calibre, para oferecer melhor rigidez axial. Esse paciente é um paciente que eu vou fazer a reconstrução da fibrose, alongar o pênis e colocar o implante no pênis alongado. Queria agradecer oficialmente ao professor Paulo Egídio, meu grande amigo. Já nos conhecemos há mais de 20 anos. É um dos maiores e mais reconhecidos especialistas mundiais em cirurgia peniana, tanto na doença de Peyronie quanto do ponto de vista da implantação de próteses. Hoje, para mim, é uma grande honra tê-lo aqui como convidado em nosso congresso, a segunda conferência internacional, para realizar uma cirurgia em um paciente que passou por uma prostatectomia radical e, portanto, desenvolveu disfunção erétil e não só. Hoje vamos realizar a técnica de Paolo. Paolo, muito obrigado por estar aqui. É um grande prazer estar aqui. A principal abordagem para resolver esse problema no paciente é a restauração do comprimento de forma adequada, restaurando, e a prótese peniana em si serve apenas para adicionar rigidez axial, mas as próteses penianas não restauram. Vamos realizar na área fibrótica múltiplas pequenas incisões para permitir que o corpo do pênis, o comprimento do corpo neurovascular, se estenda. Muito obrigado, Paulo. Bom trabalho, parabéns mesmo. É muito importante fazer uma boa antisepsia para evitar infecção, não só do paciente, mas do médico também. Tem uma importância grande em produzir segurança na cirurgia, uma boa escovação, um bom preparatório, além de cuidar do paciente, esse cuidado é fundamental. Eu finalizei a cirurgia que eu estava programado para eu fazer, a cirurgia ao vivo, com transmissão ao vivo para a sala do congresso. E agora eu vou para o hotel onde está sendo o congresso para dar uma aula sobre a cirurgia que eu acabei de fazer. Eu tive o privilégio então de poder participar desse congresso e contribuir, dividir conhecimentos, aprender, ensinar. E isso que faz a gente ser cada vez melhor e poder oferecer o melhor serviço para os nossos pacientes. Eu estou voltando para a sala de conferência do hotel, onde eu vou dar uma aula agora sobre esse procedimento de expansão tecidual para obter melhor tamanho, melhor calibre e colocar o implante de maior tamanho e calibre. E com isso, não tem só finalidade estética, tem finalidade funcional também. Porque para se obter um melhor resultado com o implante de prótese peniana, para ter melhor rigidez vertical, isso implica em escolher um cilindro de maior tamanho,
colocar o mínimo de extensor possível e trabalhar com a expansão tecidual para permitir o cilindro expandir dentro da túnica albugínea. Porque se o cilindro está restrito dentro da túnica e não tem capacidade de expandir, o cilindro não oferece boa rigidez vertical. Então, esse procedimento não tem finalidade só estética, ele tem finalidade funcional. A estética vem junto. Exclusivamente de um lado. E, como de costume, prefiro fazer tudo sob visão direta. Este é o proximal. Esta é a artéria, a chamada artéria dorsal colateral, que penetra diretamente no corpo cardinal. Esta aqui é a dissecção completa do feixe, indo desde a base até a ponta. E agora, neste exato momento, este é o máximo potencial de restauração do comprimento possível pelo feixe. Muito obrigado pela oportunidade.